os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam todos os dias, realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Olá, bom dia, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Clube de Imprensa, um programa onde juntamos profissionais da comunicação para falarmos sobre temas da atualidade e fazer uma crítica, comentar como é que esses assuntos estão a ser abordados pela mídia. Hoje aqui comigo tenho o António Altpinho, o José Vicente Lopes e o Carlos Sá Nogueira, a quem agradeço pelas presenças. Hoje iremos abordar os seguintes temas: o caso do Odair Muniz, o cabo-verdiano assassinado pela polícia portuguesa, a libertação dos arguidos do caso Rapa Tudo aqui na cidade da Praia, e também iremos falar um pouco sobre a entrega dos processos das candidaturas para as próximas eleições autárquicas do dia 1 de dezembro. Muito bom dia a todos. Carlos Sá Nogueira, o caso do nosso conterrâneo em Lisboa está a acompanhar. Que pensas disto tudo e das consequências que este assunto está a trazer? Ora, muito bom dia, Jeremias Furtado, pelo convite. Cumprimento os meus colegas aqui do painel. Efetivamente, aquilo que aconteceu em Portugal e que nós hoje estamos a acompanhar as reações na sequência desse ato que eu considero de um autêntico barbárie, não é? Quer dizer, porque ceifar vida, portanto humana, naquelas condições, não é, em que o Odair Muniz foi morto, quer dizer, de facto choca qualquer comunidade, qualquer pessoa, mormente a comunidade cabo-verdiana em Portugal. Mas deixa-me, antes disso, fazer um exórdio aqui rapidamente para dizer o seguinte: a reação da nossa comunidade lá, não é só a comunidade cabo-verdiana. Nós, quando vemos gente na rua, não é só a comunidade cabo-verdiana. Portanto, estão lá também portugueses que valorizam a vida humana, estão lá comunidades de outros países lusófonos e não só, que também valorizam a vida humana. Mas chama-nos a atenção para o nível que a nossa sociedade, a sociedade lá, portanto, está a viver neste momento. Digamos que não se justifica de facto ceifar uma vida naquelas condições. Nós já temos informações, já lemos, já ouvimos, já escutamos que afinal o homem, não é, quando a polícia argumenta de que utilizou a arma porque o homem entrou-se em fuga e com ele portanto, ele tinha na sua posse, digamos, uma arma branca, faca. Afinal, já se sabe agora, não é? Há um desmentido pela própria polícia a dizer que afinal o homem não tinha a faca nenhuma. Mas mais, há uma questão aqui daquilo que é o conceito da desproporcionalidade. Quer dizer, um polícia
devidamente armado, com cacetete, com pistola, com gás lacrimogéneo, não é? Portanto, podia perfeitamente utilizar meios outros que seriam proporcionais àquela situação de alegada fuga. Está a ver? De alegada fuga. Portanto, há aqui, de facto, é preciso perceber as circunstâncias, o meandro em que tudo isto aconteceu. Muito obrigado, Carlos, pela sua primeira intervenção. Pinho, como fica a PSP com este desmentido? É assim, o meu espanto é que toda a gente fica muito espantada quando coisas destas acontecem. Eu vivo em Cabo Verde há 14 anos. Há muitos anos que estou ligado à luta antirracista. Há 40 anos que abracei a luta antirracista. E a memória que eu tenho destes casos todos é que, normalmente, a única exceção foi talvez a morte do Alcindo Monteiro. A maior parte destas coisas, a esmagadora maioria destas coisas, não tem nenhuma consequência. Aliás, há um dado curioso. O Alcindo Monteiro foi assassinado por skinheads em 1995 e o Odeiro Muniz foi assassinado quase 30 anos depois, mas não foi por skinheads, porque já não é preciso. Eles estão todos dentro da polícia. Eu recordo que há 30 anos atrás, enquanto jornalista, escrevi uma peça alertando as autoridades para o facto das polícias estarem a ser infiltradas pela extrema-direita. Na altura até houve colegas que gozaram comigo. Isso são teorias da conspiração. E, entretanto, agentes policiais, ou candidatos a agentes policiais, iam fazer a recruta com cruzes suásticas nos braços e nas costas. Acham isto normal? Mais. Lembram-se do caso mais recente daquele moço de fogo, que foi o Giovanni, que foi assassinado em Bragança. E o que é que aquilo ficou? Escolheram um bode expiatório que apanhou uma pena reduzidíssima e já está em liberdade. É assim, a polícia tem sempre uma narrativa igual em todos os casos. O primeiro comunicado da polícia é para desculpabilizar o agente, quando, se tratasse de uma polícia séria, a única declaração que faria era que vamos abrir imediatamente um inquérito e apurar. Bom, eles disseram que o Odeir ia num carro roubado, veio saber que o carro não era roubado. Disseram que ele tinha uma faca na mão e o próprio agente que o matou veio confessar num interrogatório na Polícia Judiciária que ele não tinha faca nenhuma. Imaginemos que ele tinha uma faca. Mas alguém, eu nunca fui da polícia, mas eu fiz serviço militar. Alguém mata uma pessoa porque tem uma faca na mão, quando muito dá-se um tiro nas pernas. Quer dizer, isto contraria todos os procedimentos de segurança que as polícias devem ter. Depois há aqui um dado também interessante, que é, dizem que ele fugiu. Bom, eu vou-vos dizer com toda a clareza, se eu fosse preto e vivesse na área urbana de Lisboa, eu se calhar, se uma patrulha da polícia me mandasse parar, eu também fugia. Porque normalmente o que acontece nesses casos é que as pessoas são molestadas, são agredidas, são torturadas e, em alguns casos, até mortas, porque têm a cor de pele errada. Há uma segunda parte da questão que eu queria referir, que é esta, que é a reação pífia do governo de Cabo Verde. Primeiro da Embaixada. Um comunicado muito moderado, a condenar o caso, mas a apelar às autoridades portuguesas. E depois, eu ontem estive a falar com a malta de associações, eu estive ligado ao associativismo cabo-verdiano em Portugal. Eu fui ativista da Associação Unidos de Cabo Verde durante anos. Conheço aquela malta toda, conheço os chamados bairros problemáticos. E por acaso estive a falar com a malta da Cova da Moura. O embaixador, que aliás foi uma surpresa para mim, porque o embaixador em Portugal até é uma pessoa que merecia alguma consideração. Em vez de pedir uma audiência com o Primeiro-Ministro, não, enviou uma carta às associações a pedir, com recomendações para as associações controlarem as pessoas. E depois o Primeiro-Ministro vem ainda com um comunicado mais cínico, a insurgir-se contra as declarações de André Ventura, que são deploráveis, de facto.
Sim. Mas eu recordo que há 2 anos e tal, ou 3 anos atrás, o governo deste mesmo primeiro-ministro nomeou um senhor que é financiador de Chega para cônsul em Nova Iorque. E mais, e um membro do governo, que por acaso é vice-presidente do PSD, recebeu dirigentes do Chega. E mais ainda, o André Ventura vangloriava-se na altura, nas redes sociais, de uma viagem que vinha fazer a Cabo Verde, não é? Bom, para dar uma imagem, eu afinal não sou racista, até vou lá ter com os pertinhos a Cabo Verde. E, portanto, não venham com cinismo. Não venham. Esta gente tem toda as mãos sujas de sangue, por ação ou por omissão. Porque, assim, não há aquela figura de ser contra o racismo. Ou se é antirracista, ativamente antirracista, ou não se é. Vamos agora aos confrontos que tem havido na rua. Ai, vandalismo. Agora ando tudo preocupado com o vandalismo. A percepção que eu tenho, também com decorrente das conversas que tive com malta ligada à Associação em Lisboa, é que o protesto foi organizado com outros objetivos e terá sido infiltrado. Não sei se foi infiltrado pela polícia ou por delinquentes. Isso não sei. É normal a polícia infiltrar pessoas. Agora, de todo modo, divorciando dos aspectos mais negativos desse protesto, que é queimar viaturas, de pessoas que são trabalhadoras e que se calhar a não fazer grandes sacrifícios para pagar aquilo, divorciando-nos desses aspectos mais negativos, e eu considero que estas ações são atos de resistência e são atos de autodefesa. E o que me surpreende é que só tenham acontecido agora. Foi o Estado português, pela sua inação, foram as autoridades dos países africanos, nomeadamente as autoridades cabo-verdianas, pela sua omissão, que fizeram crescer o monstro dentro das polícias, e agora não todos muito preocupados em controlar a coisa. Muito obrigado, hipócritas. Pinho. Muito obrigado, Pinho. Eu estou a ver o Zé Vicente aí a bater com a cabeça. Que considerações sobre este assunto, né? Isto é uma questão muito aliciante e que provoca calores facilmente, né? Em primeiro lugar, temos que ver isto como uma expressão de algo mais, a morte do Odair, como uma expressão de algo mais profundo, na linha daquilo que tanto Sá Nogueira como o Alto Pinho já disseram. Eu quero realçar que o Alcindo, não o Giovanni, mas agora o Odair, e antes dele outros indivíduos que tiveram o mesmo tipo de sorte pela polícia portuguesa, são cidadãos portugueses, muito provavelmente. O caso do Odair é claramente... O Odair é um cidadão português, apesar de ser de origem cabo-verdiana. É um cidadão português. E é nessa qualidade, inclusive, que as autoridades portuguesas deviam encarar este problema. É um cidadão português que, abordado pela polícia, teve o fim que teve. Portanto, este é um caso de extrema gravidade, inclusive a nível do próprio Estado português. É claro que o Odair, o Giovanni e os outros casos também não nos são indiferentes, porque nós estamos ligados a esses indivíduos pela origem deles. Sim. São cabo-verdianos, mas mais do que cabo-verdianos, são seres humanos. E realmente o Alto Pinho colocou aqui uma questão que já não é segredo para ninguém: o nível de infiltração da extrema-direita nas instituições portuguesas. Sim. Eu nem digo só a polícia. Não, em várias instituições. E mesmo a nível da justiça. Sim, tribunais e Forças Há Armadas. decisões judiciais que apontam nesse sentido. Forças Armadas, etc. Há realmente uma infiltração da extrema-direita nas instituições portuguesas. Isto porque o Chega teve a capacidade de espoletar nas pessoas o orgulho de serem da extrema-direita. Uhum. Há uma assunção cada vez mais evidente da extrema-direita. Não é por acaso que o fulano do Chega, o líder parlamentar, diz que a polícia devia matar mais vezes em Portugal. Porque ele sabe que este tipo de momentos são momentos em que Chega cavalga à vontade. O discurso do ódio permite arregimentar os sentimentos mais recuados e animalescos das pessoas.
Agora, há uma coisa também que não nos devemos aqui esquecer, e eu acho que a questão é muito mais profunda, porque além dos negros e dos próprios cabras, há outros segmentos também que estão na mira desses indivíduos. Nomeadamente os árabes. Nomeadamente os árabes. E estamos aqui a nos esquecer do fulano ucraniano, que ao passar pelo CEF teve a sorte que teve. Sim, exatamente. Sim. Portanto, isto é preciso talvez alargar mais o olhar destas questões. É a limpeza étnica. Sim. É a limpeza étnica. É a limpeza étnica no sentido que se quer atribuir. Sim. Agora, quanto mesmo assim, apesar de todos esses problemas, eu acho que fazendo uma análise mais fria ou um apuramento do que se verifica, pela primeira vez, acho eu, no caso do Odair, e espero que isto sirva para alguma coisa, há um esforço, nomeadamente por parte de certos meios de comunicação social, de não embarcar imediatamente no discurso, na justificação oficial que se apresenta. Sim, exatamente. Sim, portanto, claro. A PSP... E esse é um dado positivo. É um dado positivo e novo. Portanto, a PSP faz aquela emissão, e não sei se vocês já repararam, acho que ontem ou qualquer coisa, ou de ontem para hoje, a PSP a pôr em causa o trabalho da PJ. Uhum. Porque, segundo um comunicado da PJ, da PSP, da Polícia de Segurança Pública, o que a PJ está a fazer põe em causa o trabalho dos agentes da PSP. Portanto, isto mostra até onde vai o nível corporativo ou a defesa cega de atos que não deviam acontecer. Portanto, isto também deve servir de apreciação por parte de quem de direito em Portugal. Em relação às autoridades cabo-verdianas, eu não quero fazer a defesa de Eurico Monteiro, porque acho que não é razão para isso. Mas, pondo-me na situação dele, provavelmente ele não podia fazer outra coisa senão emitir aquele comunicado, mas acho eu que ele podia ir mais longe. Pergunto... O problema não é o comunicado que ele emitiu, é o que depois andou a fazer debaixo dos panos. Sim, isto realmente é grave. Porque é algo... Eu confirmei isto. Sim, não é, se confirmou é grave. Eu até pergunto outra coisa mais. O embaixador Eurico Monteiro, desde que essa crise aconteceu, teve cuidado de ir visitar estas zonas ditas problemáticas? Pois, uma boa questão. Eu sei que ele apresentou publicamente as suas condolências à família enlutada. Eu pergunto se ele foi lá, à casa dessa família, expressar a sua... Não, a polícia de choque foi lá à casa dessa família. Durante, não é? Mas, durante a apresentação de condolências. Eu acho que nestas horas é bom os cabo-verdianos em Portugal sentirem que têm... Não estão sozinhos. Não estão sozinhos. O Estado cabo-verdiano também está presente. A questão em relação ao embaixador, eu percebo que o embaixador tenha que ter uma certa cautela. Sim. E eu, se fosse embaixador, mas não sou, obviamente, eu não teria feito aquele comunicado, mas percebo que o comunicado tivesse que ser cauteloso. Sim. O que é que eu faria de imediato? Pedir uma audiência com o Primeiro-Ministro. Ou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Provavelmente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Provavelmente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas o Primeiro-Ministro de Cabo Verde chamaria imediatamente à cidade da Praia o embaixador em Lisboa para consultas. Isto dava um sinal político. Sim, claro. E depois, o que o Eurico Monteiro não devia fazer, do meu ponto de vista, e eu vou dizer, já o disse no início, eu tenho a maior consideração pessoal por ele, conheço pessoalmente, era andar a mandar recadinhos às associações para elas controlarem as pessoas. Porque, nesta perspectiva, ele coloca-se como uma espécie de funcionário do Estado português. Como se as associações fossem polícias, não é? Dizer, exatamente. Isto não faz sentido. Isto aqui é uma deturpação da função de cada um. Exatamente. E depois, às vezes, também, sempre que há esses momentos, há uma espécie de subserviência cabo-verdiana em relação ao aliás, Estado esse português. É um Estado-Geral permanente. Sim. Há uma espécie de medo. Mas é uma coisa que quase que está lá entranhada. Não. Portanto, porque todos esses atos que indicaste que o Estado português, nomeadamente o Primeiro-Ministro, ou até devia ter protagonizado, não protagonizou. Quer dizer, o Primeiro-Ministro produz um Facebook, um post no Facebook, depois é apanhado num ato e diz essas coisas. Quer dizer, não, e depois é apanhado, e depois é apanhado, inclusive, em falso. Porque ele vem condenar as declarações do André Ventura, que estava convidado para vir a Cabo
um senhor que é financiador do Chega. Sim, nomeou para cônsul e até fez outra coisa, o que demonstra as relações de grande consideração e amizade. Pela primeira vez, um cônsul foi recebido com honras militares, é uma coisa extraordinária. Isto faz parte do folclore, da tal subserviência nossa em relação a... Não, é assim, parece que é a saudade do grande patrão branco e o complexo de partinho de serviço que esta gente tem toda. Mesmo aqueles que tenham um discurso todo africanista e tal, a África é que há, é vê-los no aeroporto da Portela a irem na fila. Eu já vi. Não é? E a partalhada fica do lado direito, eles vão na fila do cidadão europeu. Que hipócritas, pá. Tenham vergonha na cara. Eu já vi e depois, patriotas e tal, com contas bancárias abertas em Portugal, pá. E com fuga de divisas cabo-verdianas para Portugal. E quantos combatentes pela liberdade da prática foram viver em Portugal? Sim, exatamente. Não, isso agora... Isso é outra questão. Não misturemos as coisas. Isso é outra questão. Sim, claro. Eu também vim viver para Cabo Verde. Claro. Mas não fizemos do assunto. Agora, uma coisa eu queria dizer, desde que eu vim para Cabo Verde, não foi um único tostão meu para Portugal. Sim, olha, mas isso é irrelevante. Se me permitem, duas notas apenas, ainda relativamente a essa. Eu ainda não terminei. Foi não, ele foi interrompidíssimo. O que justifica aquele debate sobre liberdade de expressão. O Pinto tem essa capacidade. Uma coisa dessas também deve ser assim. A gente Vicente. Eu, lá para standards, até parece mais moderado aqui do grupo. Mas, por alguma razão, alguém tem que fazer o papel de moderado. Exato. Porque, repare, eu ainda essas considerações que se faz das relações do MPD com Chega, eu pergunto, quer dizer, isto já aconteceu há algum período e na altura as coisas foram denunciadas e tomou-se tomou-se uma posição, inclusive o Luís Filipe Tavares acabou até por deixar o governo, felizmente. Mas há aqui um outro problema também, que as tantas, em nome da sobrevivência, o que é que o Estado cabo-verdiano tem que fazer para ir aceitando determinados favores? Porque, rapaz, estamos aqui a falar do Chega, mas a gente se esquece da Hungria. Sim, nós temos relações, eu não me esqueci. Temos relações muito especiais com a Hungria, que é dirigido por um fulano da extrema-direita. Um fascista. Um fascista, se quiser usar esse epíteto. Um país que atribuiu ao Cabo Verde 50 milhões de euros para vir arranjar água para a sua população. Portanto, está a ver, da mesma forma que se pode-se discutir as relações possíveis entre o MPD e o Chega, sim, nós também poderíamos discutir, mesmo que sendo a nível de relações do Estado, se é de bom tom um país com as características de Cabo Verde ter relações com um governo como o do Orbán neste momento. Exatamente. Da Hungria neste momento. Portanto, é preciso talvez uma depuração de todos esses problemas para depois não misturar, pormos tudo no mesmo saco e às tantas deixamos de saber. Não, mas é que enquanto a relação que eu acho negativa estou em desvantagem de Cabo Verde com a Hungria, poder-se-á entender que decorre das relações normais entre Estados, independentemente do regime, certo? Agora, as relações entre partidos decorrem de alguma afinidade ideológica. Não é? Bem, repara, eu não quero estabelecer uma afinidade ideológica entre o MPD, Partido Liberal, eu, por exemplo, e um partido da extrema-direita. Eu não tenho memória. Eu não tenho memória. Há resquícios. Regressando a Portugal, que o Partido Comunista Português alguma vez tenha tido relações com a extrema-direita italiana, não é? Ou seja, há determinado tipo de relações... Mas faça esse exercício com o PSD. Não, mesmo... É assim, vamos ao PSD e vamos ao MPD outra vez. Sim. Eles, por acaso, estão
numa internacional onde há partidos de extrema-direita. Pois é, está a ver. O Parlamento Europeu. Há afinidade ideológica. Não, repare, há partidos, formações como o MPD, normalmente são frentistas. Mete gente, todo tipo de gente lá dentro. E depois o problema é a gestão do que se vai fazendo de toda essa gente que lá está dentro. Porque da mesma forma que há liberais devidamente assumidos dentro do MPD, não me estranha que depois apareçam gente com tendências fascistoides que as aproximam de um partido. Esta questão dos partidos é como as casas de meninas. Aquilo deve entrar toda a gente, é uma coisa muito abrangente, mas tem que haver alguma ordem, não é? Ou seja, há alguns princípios que devem ser cumpridos. O Pinto tem essa capacidade. Mas eu gostava... Mas vamos passar a palavra aqui ao Carlos. Mas eu gostava... Bom, em relação à afinidade, eu aí, subscrevo aquilo que alinho no mesmo diapasão que o Vicente, não é? Quer dizer, eu não me atreveria a dizer, quer dizer, estaria a ser desonesto intelectualmente falando, dizer que há uma afinidade ideológica. Uma coisa é dizer, tucur, olhando para as duas, programas partidários, não é? Dos dois partidos, não é? Fazer uma análise crítica mas desses... eu não estou a dizer que o MPD tem afinidades ideológicas com eles. Pelo menos foi isso eu estou a dizer é que este MPD, que é um MPD transitório, o liciano, tem afinidades com esta gente. Isto não tem a ver com a trajetória histórica do MPD. Não, mas, Pinho, eu gosto de fazer leituras e análises... Portanto, nesta linha, aquilo que tu estás a dizer, uma perspectiva diacrónica entre os dois. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que, efetivamente, o partido, o MPD, eu não olho o MPD na perspectiva diacrónica da atual liderança. É conjuntural. Naturalmente. Qualquer liderança é sempre conjuntural. Mas vamos lá ver. E esta liderança, de facto, tem as suas características. Podemos extrapolar alguns elementos, digamos, da extrema-direita que podem, neste momento, à volta desta atual liderança, mas, quer dizer, o partido, o MPD, não é, que nós conhecemos e que nasceu no contexto em que nasceu e que tem lá os valores sacrossantos. Não tem essa origem. Não tem nada a ver com... Está a ver? E, portanto, eu vejo as coisas nesta perspectiva. É um elemento estranho. Naturalmente. Agora, o que há também muita incoerência até da liderança. Das lideranças. Exatamente. Agora, eu gostava de deixar aqui duas notas em relação ainda ao Alcino, e fecho ao Alcino, ao Odair, e fecho. Portanto, hoje de manhã, antes de sair de casa, ouvi o Presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer isto. Digamos, as autoridades têm que tirar as devidas ilações do que está a acontecer. Eu não tenho memórias. Não vou tirar porque nunca tirei. Eu não tenho memórias, tive a minha experiência. Estudei lá. Não, eu percebo. Este discurso vai acontecer até ao próximo. Eu percebo. Ele quis dizer uma coisa tão simples quanto esta, quer dizer, as pessoas lá onde estão, não é? Precisam de saber como é que estão, onde é que estão. Não é? A questão que tem a ver com o social das pessoas. Passa aqui a redundância. Os problemas sociais, não é? Deixa-me os bairros. Quer dizer, eu admiro-te porque tu consegues encontrar nas afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa alguma coisa que ele quer dizer. Eu já há anos que não consigo perceber o que é que ele quer dizer. Mas a questão é exatamente isto. É o discurso social. Não, mas é o social. É preciso chamar a atenção para as autoridades a nível da família, do aspecto social, enfim. Neste aspecto estou com alto pinho, não espero nada de especial. Este é um assunto que, de facto, mexe com a comunidade. Como eu disse, o Estado português tem que se relacionar, tem que ver este caso como a morte pela polícia portuguesa, segurança pública portuguesa, de um cidadão português. Exato. Isto é fundamental. Isto por si
Não, mas o problema é que é um cidadão português com a cor de pele errada. Está bem. Pronto. Se ele Sim, mas tivesse a cor de pele caso, certa, é ser um português, mas este caso mexe muito também com mexe, né, com a comunidade cabo-verdiana, com os cabo-verdianos. Sim, porque foi com 18 anos com a comunidade cabo-verdiana, tanto lá como aqui. Acredito que é um caso que mexe connosco, né? E daí eu queria saber da vossa parte se não vos estranha também a pouca, digamos assim, reação das autoridades políticas cabo-verdianas. Mas quando falo de autoridades políticas, já estamos aqui a falar do governo, mas também e os partidos da oposição também, a pressão que deveriam fazer a este assunto. Não fizeram nenhum. Os partidos neste momento estão preocupados com o seu dossiê autárquico. Exatamente, que é um assunto que eu acho que vamos falar. Mas, estão mais virados para o bar de Alterna. Estão mais virados para o bar de Alterna. Então este assunto não interessa neste momento. Não é que não interessa. Repara, o importante é que o primeiro-ministro, o embaixador de Cabo Verde em Lisboa, já tomou a sua posição em relação a isso. Agora, o Presidente da República também. Sim, o Presidente da República. O que depois vai acontecer, talvez uma declaração política no Parlamento e mais uma outra declaração. O assunto fica arrumado e ficam à espera que as autoridades portuguesas assim façam a justiça. Eu a sério, enfim, faz-me confusão este tipo de narrativa discursiva, quer dizer, tudo é a mesma coisa. É o politicamente correto. Quer dizer, deixemos que as autoridades portuguesas, não é, que a justiça portuguesa haja e faça justiça e puna exemplarmente o culpado disto tudo com isto. Não, temos de ter a coragem de demarcar. Isto aqui é a morte de uma pessoa. Olha, de um cidadão português, é de marcar. Sim, mas a impressão que o assassinato do Monteiro foi em 1995. Se tu tirares a data das notícias e a data das declarações dos políticos, é rigorosamente a mesma coisa. O que estão a dizer hoje é o que disseram na altura também. Pelo meio pelo meio destas duas execuções policiais, já morreram muitas pessoas. O Alcino não foi execução policial. Não, está bem. Pelo meio destas duas execuções, já aconteceram muitas execuções policiais. Muitas execuções policiais. Porque são execuções. A morte daquele do barbeiro que aconteceu há pouco tempo também faz parte de um quadro mental que chega a ajudar a alimentar. E depois há uma coisa que é assim, hoje em dia há um debate recorrente, fala-se do racismo estrutural. Sim. E as pessoas ficam assim um bocado na... Bom, se tivéssemos muito tempo eu contava a história, a origem do racismo. Surge com o colonialismo, não havia nenhuma memória tão permanente, e surge com um conceito de... E é a partir daí que surge o conceito de não é superior branca, tem outro nome para... Supremacia branca. Mas eu tenho um amigo jornalista que é um bocado conservador, e que tu até conheces. Um jornalista português esteve cá connosco. Ok. E ele há tempos atrás dizia-me assim: mas Pinho, pronto, isto é condenável, mas isso do racismo estrutural é que eu não percebo, não entendo muito bem. Eu disse: olha, tu vais, no próximo fim de semana, vais-te pôr à porta de uma grande superfície e vais olhar para os seguranças que lá estão e vais ver em quem recai a atenção dos seguranças. A atenção de então fica aqui o exercício. Recai nas pessoas que têm a pele de cor errada. Para finalizarmos. Isto é um reflexo do racismo estrutural. Ficamos com este exercício. Podemos fazer esse exercício depois e ver em quem recai a atenção, não é? Vamos passar para um outro tema, porque senão ficaremos aqui até o final do programa só neste tema e enfim. Foi notícia ontem, na edição desta quinta-feira do jornal A Nação, que os arguidos do processo mediático Rapa Tudo, em que
acusada de vários crimes de roubo, furto, tentativa de homicídio, rapto e dentre outros. Tráfico de estupefacientes também, que essas pessoas foram libertadas, estavam em prisão preventiva e acabaram por ser libertadas com uma justificação considerada um pouco fútil por algumas fontes judiciais, tudo isto porque não foram notificadas do despacho de pronúncia para o julgamento, e com a justificação do que o oficial de justiça que deveria fazer isto não tinha o passe carregado. O passe não tinha o selo. Sim, agora não se coloca selo nas passes, mas fica o termo, não é? Vocês é que escreveram isso. Sim, mas eu queria começar aqui com o Carlos Sá Nogueira. O que é que acha disto tudo? Ainda na era que estamos a viver, o país mais ou menos desenvolvido, um oficial de justiça precisar de passe para andar de autocarro e fazer diligências? Bom, isto aqui daria para dizer aqui muitas coisas, mas eu vou dizer apenas duas. É que o homem tem que preparar por um processo disciplinar, seguramente, porque isto aqui não convence ninguém. Este argumento dele, portanto, dele dizer que não conseguiu notificar os arguidos porque não tinha passe carregado, não é? O chip não estava carregado, isto aqui não é? Isto aqui é um argumento que não convence ninguém. Mais valia dizer que estava com um problema intestinal grave. Isto aqui, o homem tem que estar preparado, tem que estar consciente de que ele vai levar em cima um processo disciplinar. Mas, agora, em relação às viagens. Bom, as viagens são as prerrogativas que os agentes da autoridade têm. Eu próprio tive a experiência de trabalhar numa empresa de transportes coletivos urbanos a passageiros e, enfim, uma das coisas que nós reclamávamos bastante tinha que ver justamente com o número dos elementos da autoridade policial que andavam de autocarro e sem compensação nenhuma da empresa ou do Estado, não é? Porque o Estado tinha que compensar. Bom, isto daria aqui um debate jurídico muito importante, porque diz a lei que eles têm essa prerrogativa. Mas não diz a lei que por causa dessa prerrogativa poderá haver uma compensação. Não diz. A lei nesta matéria é omissa. Agora, quer dizer, uma outra coisa que eu gostava aqui de dizer tem a ver com as condições que os tribunais devem criar para que esse tipo de processo seja célere, não é? E, a partir da secretaria ou das secretarias, acompanhar. Parece que o indivíduo tem ali a sua pasta com um conjunto de notificações a passear de um lado para o outro, não é? De autocarro, e ali, olha lá, então vocês vão para onde? É fechado a Santo António. Está bem, mas o senhor não pode entrar, o catraca é fechado, porque ele não pode entrar, porque não está. Quer dizer, é preciso, de facto, estamos a falar de uma coisa muito séria, que é a justiça. A justiça, uma das características da justiça é a sua celeridade. Porque ela é exercida em nome do povo. Quer dizer, está a ver o prejuízo que isto representa? Parece-me que são quantos arguidos? São, se não me fala a memória, são vários arguidos. 14 arguidos. Quer dizer, esses senhores que alegadamente cometeram crimes, tráfico, roubo, assaltos e não sei das quantas, vão para casa, saem em liberdade. Por causa de uma ineficiência. Por causa do passe. Não, por causa do passe. Na verdade eram 3 que estavam em preventiva, os outros estavam em liberdade sob medida de equação. Saíram 3. Saíram 3 da prisão. Sim. Tá bem. Foram todos mandados para casa. São todos mandados para casa e... Por causa da ineficiência e da incompetência da nossa justiça. Temos que dizer isso com toda a clareza. Está a ver? Porque a justiça tem que estar em condições. E eu sei que a senhora ministra, se me estará a ouvir neste momento, olha para aquilo a dizer incompetente. Porquê que é? Porque isto não estão... Porquê que não se prevê, não é, nessas coisas, criar as condições, não é, àquele oficial de diligência, criar as condições para que ele possa exercer como deve ser o seu
trabalho. Pinho. Quer dizer, encontra um constrangimento, logo é barrado, logo tem implicação no processo penal, que neste caso o advogado, por mais, eu diria até um advogado estagiário conseguiria pedir, digamos, a saída desses argumentos. Estou a ver o Pinho ansioso. Tens a palavra? Não, eu não estou ansioso, estou a abanar a perna. Não tem nada a ver com você. É um tipo de noção. Bom, é assim. Logo à partida há aqui dois aspectos. Primeiro aspecto, porque já ouvi também um discurso aí nas redes sociais, não é? Que é o grande manicômio, pá, onde a gente se inspira todos os dias para se diverte também. Que é: o juiz é um grande malandro porque escolhe um livro. O juiz cumpriu a lei, acabou. Exato. Acabou. A lei não é uninominal, aplica-se a todos os cidadãos e a todos os casos, sejam ricos, sejam pobres, sejam bandidos ou sejam pessoas honestas. Acabou. O juiz cumpriu a lei. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Agora, o que vai acontecer é que o mal da fita, o responsável por esta porra toda, desculpem lá a expressão, mas é uma palavra que eu gosto de usar. Se estivesse no Brasil, não usava, por razões óbvias, vocês conhecem. Mas a questão agora é esta. O próprio sistema judicial vai tentar safar a coisa. Vocês vão ver, isto é uma coisa de dias. Anunciando que o funcionário do tribunal em questão abriram um inquérito e ele vai ser punido. Ou seja, há sempre um culpado conveniente. Neste caso, exato. O culpado conveniente é um homem que trabalha no tribunal e esse tribunal não põe à sua disposição meios de locomoção para exercer a sua atividade. É tão simples como isto. É tão simples como isto. Portanto, vão ver que o culpado é este homem, que é tonto. O argumento dele também é tonto, está bem. Mas pronto, o senhor pode ser tonto, mas é funcionário do tribunal e o tribunal não colocou os instrumentos para facilitar o seu trabalho. Depois há um outro aspecto, ou seja, este caso é a expressão caricatural da justiça. Porque diz-se muito que a justiça não funciona. Bom, de facto a justiça não funciona por razão destes hilários incidentes, não é? É uma demonstração de que ela de facto não funciona bem. A justiça não funciona porque os corruptos não vão parar à prisão, porque normalmente os corruptos são ricos, não é? Mas a justiça funciona muito bem para meter os pobres na prisão. Estão lá todos. E eu tenho a certeza absoluta que se fosse algum miserável sem apoio familiar, sem apoio de ninguém, que não tivesse sido notificado, ele ainda estava lá, na cadeia, porque não tinha nenhum advogado, nem provavelmente um recém-advogado para fazer aquilo que devia fazer e pedir a sua libertação. Portanto, isto é tudo uma grande anedota. Mas este caso, como disse, é a caricatura do próprio sistema de justiça. Não é uma coisa que tenha aquilo que falamos antes e aquilo que estamos a falar agora e aquilo que falamos em off sobre a liberdade, falamos em off antes do programa começar, sobre a liberdade da expressão e sobre os perigos que a democracia enfrenta, acontecem em todo o mundo. E este aspecto que tem a ver com o estado deplorável em que a justiça se encontra, tem reflexo em todo o mundo, mais coisa, menos coisa. Pode ter umas exceções ali, em alguns países do norte da Europa, em que preservam mais os direitos humanos e os direitos das pessoas, mas a lógica é esta, quer dizer, é que o sistema judicial é feito para meter os pobres na cadeia, para punir os pobres. E enquanto que a lógica é esta, enquanto o sistema judicial não se pautar pela lógica de que ele está ao serviço da sociedade e existe para a defesa dos cidadãos, isto vai continuar assim. Também com estes aspectos anedóticos pelo meio. A justiça é uma justiça de classe. E como é para engavetar pobres, não há que investir muito na justiça.
E eu, há uns anos atrás, em Portugal, havia um grande debate sobre esta história. A justiça não funciona e tal, blá, blá, blá. E eu fui convidado para um programa de televisão onde estava lá toda a gente com um discurso a dizer que a justiça não funciona. E o coitado de jornalista e tal, lá pensou para os seus botões. O Alto Pinho agora também vai entrar na onda, não é? De que a justiça não funciona. Eu, na altura, disse uma coisa muito simples, que é isto: não, a justiça funciona e funciona muito bem. Funciona contra os pobres, contra os pretos e contra os ciganos. Aí funciona muito bem. No caso cabo-verdiano, bom, não há cá ciganos, a maior parte da população tem a pele escura, ela abate-se contra os pobres. Porque a justiça e as polícias servem para humilhar e para punir os pobres. Daí a justiça que ser muito cara. A própria polícia cabo-verdiana já tem havido de casos de violações de direitos humanos. Claro que ela não se move pela questão da cor da pele, mas move-se pela natureza social do indivíduo. Da mesma forma que a polícia portuguesa acha porque é preto é culpado, a polícia cabo-verdiana acha porque é pobre é culpado. A natureza que une umas e outras pessoas é esta, é a sua origem de classe. Muito. E a justiça é feita para uma classe se impor perante as outras. Muito bem, nomeadamente queria passar agora ao José Vicente Lopes. Agora, só para terminar, há aí alguns caramelos que vão dizer: o gajo, isto é linguagem marxista. Sim, eu sou marxista. E depois, qual é o problema? Isso é discurso Lenin. Eu sou marxista. Assumidamente. Então, posso falar para o José Vicente Lopes? Eu também queria que o José Vicente Lopes nos dissesse também que os dois colegas, né, já falaram na questão que a justiça funciona, só contra, não funciona como deveria estar a funcionar, mas também a imprensa tem o seu papel de denunciar aquilo que merece ser denunciado. Então, como é que deve agir aqui a imprensa, não é? Denunciando aquilo que deve ser denunciado dentro desta justiça que, ao ver dos dois colegas aqui do painel, não funciona como deveria estar a funcionar. Bem, ai de Cabo Verde se não houvesse ainda determinados meios de comunicação social. Aliás, este é um caso típico que muito provavelmente ia morrer anonimamente caso não fosse noticiado pela nação. Porque um assunto desta gravidade, se formos, isto é extremamente grave realmente, e apenas um meio de comunicação social que eu saiba é que divulgou isto. Portanto, eu andei a pesquisar, é verdade, confirmo. Portanto, eis aqui um exemplo de um país que estaria muito mal caso não houvesse uma entidade para se ocupar deste tipo de questões. Porque não quero vir naquele lugar comum de que a democracia, para funcionar, é preciso justiça, é preciso comunicação social, etc, etc. Isso já sabemos, mas eu também quero comentar ainda esta questão dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, se o juiz cumpriu a lei mandando os indivíduos para casa, porque a lei é lei, muito provavelmente este oficial de justiça também não lhe vai acontecer nada. Porque, sabendo ele que não tem passe para ir levar as notificações, ele simplesmente, como um funcionário do tribunal, e provavelmente não tendo recurso, ele até pode alegar: não tinha dinheiro para pagar a do carro, porque são vários processos. Então, ele provavelmente terá avisado os seus superiores que não tinha dinheiro, e não havendo dinheiro, ele também não foi transportado. Mas como é que os superiores deixam aquilo chegar até ao julgamento sem verificar? Isto agora... Não, repara, a cadeia em si é irrelevante. Se houver entidade com aquilo no lugar e resolver levantar um inquérito realmente para verificar o que se passou, vai depois esclarecer esses pequenos meandros que, embora pequenos, acabaram por desembocar numa situação que deixa todo o sistema judicial na vergonha. Sim.
Porque, além de que isto realmente é uma situação caricata. Isto não há outro termo para usar. Agora, além de caricato, põe toda a credibilidade da justiça em causa numa situação de extrema gravidade, um processo envolvendo uma dezena e meia de indivíduos, um processo que não foi porque os fulanos andaram a roubar galinha, é que se chegou àquela situação. Portanto, é algo que merece ser realmente esclarecido. E aqui cabe uma palavra importante ao Conselho Superior da Magistratura Judicial para averiguar o que se passou. Até porque este episódio que não podia ser noticiado na pior altura. Em primeiro lugar, porque há muito que se vem criticando o desempenho da Justiça, porque ela funciona mal, porque isto, por mais aquilo, já está estamos todos carecas de saber disso. E mais, dentro de dias vamos ter mais um debate sobre o estado da Justiça do Parlamento. Portanto, esta situação muito provavelmente vai ser referida para algum deputado. Portanto, é preciso agora ver realmente como é que isto vai acabar. Porque o que se tem assistido é que sempre que há alguma coisinha que meta em causa o funcionamento do tribunal, o comportamento do juiz, lá vem uma entidade quase que de forma corporativa, como o Conselho Superior do Justiça, a fazer a defesa. Quase não, mesmo. De modo corporativo, a fazer a justiça cega de gente que se comportou mal. Portanto, basta uma de pequena... forma corporativa e, em alguns casos, indiciando até corrupção intelectual. Sim. Aliás, material, há tempos andamos aqui a tratar de uma situação do caso das crianças, depois a juíza fez isso, lá veio aquela entidade supra fazer a defesa. E depois as coisas acabam assim de forma diluída. E depois há aquilo que as pessoas depois dizem, mas por ter denunciado isto, o Amadeu está na cadeia. Portanto, e depois está a sair aí o livro mais um livro do Germano Almeida, que reúne as crónicas dele, tudo isto, temos este problema nas mãos realmente. E com uma justiça de forma tão precária, e com uma comunicação social também ela a braços com inúmeras dificuldades para fazer o seu trabalho cotidiano. Acabamos por perguntar se vivemos realmente num regime democrático que dá garantia a toda a gente, a todos os cidadãos. Portanto, este é um assunto que espero eu que venha a ser devidamente esclarecido, sobretudo o porquê porque é que o oficial de justiça não executou o seu trabalho e porque é que chegamos à situação em que estamos. Mas até acho, alguém a ser punido ou demostado por esta situação vai ser o desgraçado do aumento de passe. Quem deveria ser punido? Vamos lá ver. O Vicente deixou aqui digamos, um apelo, não é? Para que a justiça, de facto, venha a esclarecer, não é? Esta situação que é grave. Não é? Agora, a situação que é confirmar-se é grave. Eu também admito que haja algum problema. Não, mas repara. Eles terão que sacar. A gravidade já começa... Confirmar-se o quê? Que a história é como foi contada, que o fulano não tinha passe, por isso não foi. Mas nós estamos a comentar uma coisa que é a versão oficial. Eu admito que haja algo mais para dizer a vossa. Admito. Tens razão. Mas nós aqui estamos a discutir os factos. Sim. Quais são os factos? Ou seja, os são factos aqueles foram dados. Conhecidos, aqueles factos que foram contados, portanto, pelo jornal A Nação, não é? Como estou aqui na casa, aqui isso até por conta no dia 1 de Abril. Agora, eu sou o primeiro a não pôr em causa o que está no DCEDA. Trabalho aqui. Agora, eu admito sempre que lá dentro no tribunal, da inocência até pelo... eles terão uma explicação a dar à sociedade cabo-verdiana sobre este caso que é extremamente grave. Com certeza. Mas é isso que eu ia pegar. É isso que eu ia pegar. Mas a verdade é que já não tem acostumado com o silêncio. É isso que eu ia pegar, não é? Quando o Vicente diz que a nível interno a justiça tem que trabalhar no sentido de esclarecer e prestar contas, portanto, aos cabo-verdianos, eu diria também
que aqui o papel da comunicação social, portanto, tem o seu papel no sentido de fazer aquilo que nós todos aqui conhecemos enquanto profissionais da imprensa, que é o jornalismo de continuidade. Ou seja, a partir de agora é não ficar por aqui, é continuar a investigar. Todos nós sabemos o custo do jornalismo de investigação, mas trazer. A Nação fez um excelente trabalho no sentido de trazer aquilo, porque nós já vimos. Ninguém mais, nenhum outro órgão trouxe isso. Não é? E, portanto, a Nação trouxe. Portanto, aquilo que eu deixo aqui é que a Nação deve continuar também a fazer o seu trabalho de acompanhar este caso até ao fim. Até ao fim e prestar contas também a nível de informação aos cabo-verdianos. Esta é a minha preocupação e este é o apelo que eu deixava aqui. Muito obrigado. Agora vamos entrar aqui na nossa reta final e preparar para a nossa aterragem no aeroporto, né? Relações autárquicas. Sim. Os partidos políticos e também os grupos independentes, né? Já fizeram a apresentação das suas candidaturas às 22 câmaras municipais do país. E às 22. Bom, nas assembleias, os grupos independentes, alguns não concorrem. Sim, o caso São Vicente, que eu disse que não ia concorrer à Assembleia Municipal. Só, não sei, ainda está-se apenas na apresentação das candidaturas. Sim, ainda faço mas como é que estão a acompanhar tudo isto? Que avaliação é que fazem? E sei que o Pinho é o homem das sondagens, não é? Não, eu sou o homem das sondagens. Sou um homem que gosto de ler sondagens. Gosto de ler sondagens, eu nunca fiz sondagens na minha vida. Vamos começar pelo Pinho. Embora tivesse trabalhado numa empresa aqui em Cabo Verde que fazia sondagens, mas eu estava noutra área que não nas sondagens. Não, o que eu acho, salvo uma outra exceção, porque há exceções, é que eu acho que boa parte dos candidatos nem precisavam de falar assim diretamente com as pessoas. Traziam um gravador ou mesmo o telemóvel e faziam um discurso que já tinham feito há 4 anos atrás. Depois, e isso é muito perceptível, principalmente em municípios de menos envergadura. Mas a percepção que eu tenho, de todo modo, em relação a agora num registro mais sério, digamos assim, é que nós podemos estar, segundo, enfim, alguns feedbacks que estou a ter, eu acho que podemos estar a entrar num período de mudança de ciclo político. E, portanto, olho com grande expectativa e com grande interesse. Mas poderia ser mais claro, mudança política, o que é que vai acontecer? Não, o que eu acho que vai acontecer, é assim, eu não sou bruxo, não posso dizer quem é que vai ganhar as eleições, sei lá quem é que vai ganhar as eleições. Se eu soubesse quem ia ganhar as eleições, também sabia quem ia ganhar a lotaria, seria eu, não é? Obviamente. Não, o que eu acho é que os indicadores que se nos apresentam permitem perceber duas coisas. Primeira coisa, eu não acredito que o MPD consiga recuperar as câmaras que perdeu em 2020. Nenhuma delas. Eu não acredito que isso seja possível. Primeira questão. A partir do momento em que o MPD não consiga recuperar as câmaras que perdeu em 2020, está tudo em aberto. Não. Está tudo em aberto, inclusive para a mudança de ciclo político. Porquê é que eu falo em ciclo político? Porque a política funciona assim, funciona por ciclos, não é? Depois, acho que, de um modo geral, a qualidade dos candidatos também é muito baixa. A qualidade dos candidatos apresentados para as câmaras onde o MPD perdeu em 2020. Carlos Nogueira, mas a verdade também é esta. Não vejo candidatos, grosso modo, de grande qualidade também do lado do PSCB. Portanto, é uma incógnita o resultado das eleições em 1 de dezembro.
Carlos Sá Nogueira Pinho acabou de dizer que acredita que o MPD não irá recuperar as câmaras que perdeu. Eu acredito, mas não dizer que é verdade, que é isso que vai acontecer. E eu pergunto-lhe, e caso o MPD não recupere a Câmara Municipal da Praia, quem será o grande derrotado? É o Abrão ou o líder do partido, neste caso o Luís Correia Silva, que até já veio a público dizer que o MPD vai recuperar a Câmara da Praia, custo custar. Custo do que custar. Não, ao dizer isto é óbvio que ao dizer isto, se ele não conseguir, não é? Se ele não conseguir recuperar a Câmara da Praia, será um grande derrotado. Claro. O Abrão é um cidadão político que estava no governo e que deixou o governo para abraçar o chamamento do seu patrão, que é o Ulisses. Ele não é ele tinha que, ao ser chamado, ele tinha que ser. É assim que acontece quando os patrões chamam os empregados. Os empregados. E portanto. Sim, mas segundo se disse, houve outras pessoas que foram chamadas e que não quiseram responder. Não, o sistema, quer dizer, isto aqui daríamos por uma. E houve até aquela pessoa que os militantes queriam e não deixaram. O sistema, lá está, voltamos agora atrás. O sistema, tal como está talhado neste momento na liderança, você, quando tem um cargo, ao ser chamado, não é se você quiser, não, você tem que deixar. Porque é a ordem do padrão. Sim, mas isso foi sempre assim. É a ordem de chefe, pá. Está bem, mas vamos, não. Nós conhecemos que em outras paragens, portanto, em outras eu estou a falar da minha paragem, nas outras portanto, nas lideranças outras, mas já há um chamamento, quer dizer, nas outras lideranças, enfim, em outros partidos, há uma certa disciplina, até as coisas acontecem de uma forma muito mais organizada, disciplinada. Então, não se percebe quando você é chamado, quer dizer, está a ver? E depois é publicado e você sabe, não é? Mas ninguém é obrigado a aceitar uma tarefa. Agora, esta é a primeira questão. Não, mas não é obrigado, quer dizer... Eu ao longo da minha vida tive montes de patrões, mas nunca tive dono. Não, mas depende, olha, nestas circunstâncias, e aqui varíamos, nestas circunstâncias, quer dizer, você ou aceita, ou não aceita. Quer dizer, ou não aceita, ou sofre com consequências de não aceitar. Okay, então, mas só mesmo para agora o grande derrotado, de facto, o grande concordo contigo. O grande derrotado, de facto, é o Luís Correia. Não. Será, talvez. Será. Não, estamos aqui a fazer uma análise também não antecipe já. Estamos aqui a fazer uma análise. Em análise é importante não confundir desejos com realidade. Exatamente. Sim. Porquê? Porque de facto, se isso vier a confirmar-se, de facto, o grande será. Ele disse... Porquê? Porque, tendo em conta, eu gosto sempre de analisar as coisas do ponto de vista das narrativas, não é? Isto aqui foi claro, está registado, está publicado o que o Sr. Ulisses disse. Não, e disse mais, até disse que o Presidente da Câmara da Praia é um ditador. Se não conseguir, face aquilo que ele disse, a sua narrativa. É ele o derrotado, sem dúvida. Mas o certo é que ainda há algum tempo até as eleições, claro, não está nada decidido. Não é? E não há nada certo. Isso são percepções. São percepções. Mas só para apertarmos mesmo o cinto e aterrarmos no nosso aeroporto, passo a palavra ao José Cinto Lopes para ter as suas considerações sobre esta questão das autárquicas. Bem, as eleições autárquicas num sistema como o nosso sempre são um momento de avaliação de quem está, sobretudo, no governo. É daí o investimento que o Governo Central faz nas câmaras, no sentido de ajudar a consolidar as posições que tem e continuar a levar o barco para frente. Este governo, o MPD, já vai no seu segundo mandato legislativo, que ao fim de algum tempo o cabo-verdiano também dá mostras de cada eleição sempre ele
de acertar contas com quem está no poder. Por isso, mesmo que a gente diga que democracia não é só eleições, é verdade, mas as eleições são um momento fundamental para os cidadãos aferirem do tipo de governação que vão tendo. E nas autárquicas é o momento de acertar as contas com quem está à frente das câmaras municipais. Ora, sabe algumas exceções. Nas principais capitais é mesmo com o poder central. Sim. E, portanto, há exceções e não é por acaso que há câmaras que desde 91 que estão sobre a mesma bandeira partidária. Exatamente. Porque por razões que muitas vezes não razões locais. Sim, as razões locais não têm a ver nada com desempenho, têm a ver com outras motivações. Acontece o que acontecer, o partido tal sabe que ganha. Sim. Ali é o seu baluarte. Mas às vezes as contas estão furadas. Com certeza. Olhem, Terrapalho. Sim. E são domingos, não é? São bastiões e foram. Ainda bem que... a praia também. Não, é assim, era considerada uma espécie de bastião e também caiu. Sim. A praia era aliás, se houve erro que o Oscar Santos na altura cometeu, foi a forma displicente como ele tratava os seus adversários. Arrogante, depois no dia. Mas repara, isto... Ele era o galo e os outros eram os galarinhos. Sim. Aliás, houve gente que andou por este país a fazer discurso de tubarões que estavam a lutar com tainhas. E depois quem acabou pescado foi o tubarão. A tainha comeu. Só para concluir, são essas imprevisibilidades que ainda dão algum sal à disputa política em Cabo Verde. Senão era uma pasmaceira também. Dá mais graça e torna aquilo mais interessante. Bom, meus caros, agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui em mais uma edição do Clube de Imprensa. Alpinho, José Vicente Lopes e Carlos Sá Nogueira. Quanto a si, caro ouvinte, caro internauta, temos encontro marcado para daqui a uma semana no Clube de Imprensa. Até lá, fique bem na companhia da Rádio Alfa. Os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e sinceramente não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que o José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Rádio Alfa.